Banco Inter versus os bancos tradicionais. Hoje eu vou fazer uma análise sobre o resultado do terceiro trimestre. Mas antes de começar o vídeo, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? O tão comentado assunto dos bancos digitais versus os bancos tradicionais. Hoje eu vou fazer uma análise do resultado do terceiro trimestre. Pessoal, e lembrando que sempre quando eu trago uma análise aqui, eu sou um analista fundamentalista, tá? Estou no mercado desde 2008, eu trabalhei em grandes gestoras, fui sócio de fundos, sou economista pela USP, tenho certificação CGA para ser gestor de fundo e CNPI para poder dar recomendação. Faço parte da Levante, sou fundador da Levante, que é uma casa de análise independente que é regulamentada pela CVM. Eu estou embaixo do arcabouço da instrução 598 da CVM. Então tudo que eu falo aqui tem uma base analítica em que eu posto as minhas análises, certo? Eu não invento nada, não crio números, sim, olho para balanços e meu único objetivo é levar a melhor informação. Não ganho com as pessoas comprando ou vendendo papel, não tenho posições por uma questão ética e regulatória, então meu único objetivo é trazer boas informações. Terceiro trimestre, né, os resultados começaram a ser divulgados e vamos fazer uma análise do Banco Inter, né, o BID 11 versus os bancos tradicionais. Peguei hoje Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco do Brasil e eu vou comparar o resultado deles, né? Lógico que não em tamanho, mas sim em métricas. E lembrando, como é que um banco ganha dinheiro, né? Quais são as formas que um banco pode ganhar dinheiro? Carteira de crédito é uma forma de ganhar dinheiro, então captando o dinheiro dos clientes e emprestando para outros, né? Fazendo o spread bancário. Ganhar dinheiro com tesouraria, né? Com o mercado, que a gente chama de flow, que é onde os bancos usam capital próprio para dar preço para os vários derivativos ou para operar, né? Para ter uma própria carteira. Além disso, serviços, taxas bancárias, cartões, seguros. Então essas são as maneiras, né, as formas com que os bancos ganham dinheiro. E vamos lá, pegar os bancos tradicionais, né, o resultado do terceiro trimestre, se pegar Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, o resultado deles, né, o lucro líquido, cresceu 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Então os bancos estão crescendo bem, né? A gente vê isso aí desde o começo do ano, uma média aí próxima de 20%, com a economia ainda muito fraca, né? A economia aí retomando, mas de forma lenta. Então vamos pegar individualmente como foi o resultado de cada banco. Vamos começar pelo Banco Itaú, né? O Banco Itaú é o mais eficiente, né, do nosso setor, o banco privado mais eficiente. Portanto, ele é o que menos consegue crescer, né, aumentar a rentabilidade, dado o nível alto que ele já está. Qual que foi o resultado do Banco Itaú? Foi um lucro líquido aí de quase 7,2 bi, um crescimento de 11% em relação ao ano passado, então é um crescimento expressivo, né, dado que é o maior banco brasileiro. Que a gente viu o ROI, né, o retorno dele sobre o capital acima de 24% versus 22% no ano passado. Do lado bom, que a gente viu uma melhora no crescimento do crédito. Entretanto, não tem nada crescendo fortemente, não tem nenhuma das variáveis, né? Carteira de crédito, serviços, nada disso está sendo gigantescamente, não está crescendo gigantescamente rápido. É um crescimento de lucro em cima de várias variáveis, né? A carteira de crédito está melhorando, a inadimplência estável, custos, né? Eles conseguem reduzir bem custo, conseguem manter, né, um custo sob controle, então todas essas variáveis estão ajudando o Banco Itaú. Bom, o outro banco, né, o segundo maior banco do Brasil, o Banco Bradesco, teve um crescimento de lucro próximo de 20%. Então é um banco que tem um ROI um pouco abaixo do Itaú, né, então tem um retorno sobre capital na casa dos 20%, né, especificamente nesse trimestre 20,2%. Uma alta em relação ao ano passado, o ROI do banco no passado foi de 19%, levemente abaixo do último TRI, então o último TRI teve um ROI um pouquinho acima, por isso que o mercado acabou penalizando, entretanto é um crescimento expressivo de lucro, né? Crescer 20%, como eu disse, nesse cenário em que a economia não está crescendo forte ainda, é extremamente importante, e ainda mais se a gente pegar o tamanho do banco, é um banco grande crescendo 20% ao ano. Então, setor bancário aí muito sólido no nosso, nesse ano. E o terceiro banco, né, o Banco do Brasil, que teve o crescimento mais expressivo de todos, né, crescendo 33% no trimestre em relação ao ano passado. É o crescimento que a gente vem acompanhando desde o início do ano, né, um crescimento acima de 30%. E por quê? Bom, eu já disse várias vezes, já dei recomendação de Banco do Brasil,
era um banco que tinha vários problemas de ineficiência operacional. É um banco ainda de capital misto, então existem várias ineficiências comparados a um banco privado, né, o Itaú e Bradesco. O ROI dele, o retorno sobre capital, ano passado estava na casa dos 13%, esse ano já está próximo aos 18%. Então ele está conseguindo reduzir isso com gestão, né? O objetivo do Banco do Brasil não é mais ser utilizado para fazer política, dar crédito para quem não pode pagar só para ter o governo ter um instrumento político. Então isso está ajudando muito o banco e a gente vê isso nos resultados, né? Um crescimento de 30% em um ano. Como eu disse, a economia está crescendo bem pouco e a carteira de crédito do Banco do Brasil está recuando ainda. Então ela teve uma redução aí de quase 1%. Então é um belo crescimento dado todas essas circunstâncias, com ganho de eficiência. Então esse setor, né, os bancos privados, os grandes, estão conseguindo crescer e devem se beneficiar mais ainda da melhora da economia, né? A gente passou agora pela reforma da Previdência, juros estão em queda, né? Tudo isso vai ter um impacto na economia nos próximos meses. Então, o crescimento econômico para 2020 deve ser próximo de 2% ou algo acima disso. Isso vai ajudar os bancos, porque crescimento econômico, isso ajuda emprego, isso reduz a inadimplência. Então, todos esses fatores ajudam o setor bancário. E vamos ao Banco Inter, né? Reportou essa semana o resultado do terceiro trimestre. E o que foi mostrado, né? Bom, quantidade de clientes crescendo, então atingiram aí 3,3 milhões de clientes. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, né, o terceiro trimestre do ano passado, eles tinham 1 milhão de clientes. É expressivo esse crescimento, não dá para negar. O custo de aquisição, né, o CAC, que é quanto ele gasta para conseguir trazer um novo cliente para o Banco Inter, subiu quase 20%, mas ainda é muito baixo, R$ 22,00, é um custo de aquisição extremamente baixo. Então, esse é o lado positivo. Entretanto, é o que eu venho chamando a atenção aqui, o banco não rentabiliza. O lucro do Banco Inter caiu 38%, então o lucro nesse trimestre foi de 11,8 milhões, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, era de 19 milhões. Então, isso é o que me chama a atenção e acende a luz vermelha. Bom, e a receita com serviços, né, que é onde a gente encontra, onde os clientes de fato estão gastando, né, estão deixando receita com o Banco Inter, a gente vê um número de 32 milhões. É um número extremamente baixo, se a gente dividir isso pela quantidade de clientes, né, pelos 3,3 milhões, encontramos aí uma receita por trimestre de R$10. Já disse, se a gente comparar com um banco grande, um cliente deixa na média entre 700 e R$1.000 por ano. Não precisa nem ser um banco grande. A XP, por exemplo, é onde os clientes deixam essa receita anual. No Banco Inter, não estou conseguindo ver rentabilidade. Então, isso é um problema e é o problema que eu venho falando faz tempo. Eles não conseguem rentabilizar. Se eles não conseguem rentabilizar, o ponto negativo que acresce, né, ao cenário, que torna mais negativo, é que os custos estão subindo. Então, os custos subiram 45% nesse período. Então, ele está começando a ter custo com essa operação, ainda é baixo, né, um patamar baixo, e não está conseguindo rentabilizar. Bom, o Banco Inter está crescendo de uma forma sem precedentes, né? Está multiplicando a base aí com um custo de aquisição baixo, entretanto ele não rentabiliza, e é isso que eu venho falando faz tempo, né? O problema do Banco Inter não é o crescimento dele é sensacional, só que não adianta ter uma base gigantesca e não ganhar dinheiro. No final do dia, o que você precisa entregar para o acionista receita, é lucro, né? Então, se você não entrega um número, você entrega um resultado ali, dinheiro na conta, ou de alguma forma uma promessa de que vai rentabilizar. E a questão é muito difícil rentabilizar. Então vamos à conclusão dessa análise. É o que eu venho falando, os bancos tradicionais conseguem crescer, sim, estão crescendo lucro no cenário adverso, mesmo com os bancos digitais crescendo. Banco digital está crescendo, entretanto, não está sendo rentável. E uma coisa importante a se olhar a gente, quando eu falei sobre o Banco Inter, me criticou. A questão é olhar pela ótica do investidor e do cliente. Como cliente, eu acho ótimo não ter taxas. Entretanto, é um modelo que não para em pé. Eu gostaria de não ter taxas em todos os serviços que eu faço na minha vida. Mas eu sei que do outro lado tem uma empresa, tem pessoas, tem salários e isso precisa rentabilizar. Se não rentabilizar, não para em pé. O Banco Inter para porque tem um grande fundo injetando dinheiro. Do outro lado, os bancos estão conseguindo, os tradicionais estão conseguindo crescer fortemente. Então, olhar pela ótica do cliente, legal, acho sensacional ter os melhores serviços sem custo nenhum.
A questão é, essas pessoas vão pagar um dia? Provavelmente não, porque o Banco Inter atraiu pessoas que não gostam de pagar taxas. Na contraparte, os bancos tradicionais ficam com as pessoas que prezam, por exemplo, um serviço mais próximo e pagam taxa por isso e não se importam e conseguem crescer. Então, do lado de acionista, né, onde eu gosto de estar? Eu gosto de estar nos bancos tradicionais que ganham dinheiro, conseguem crescer com o crescimento dos bancos digitais, com a economia crescendo pouco e conseguem entregar esse crescimento de lucro aí de 20% no ano, que é fantástico na minha visão. Então, essa é a minha visão. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima.